Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa 11ª edição da nossa TPC. Eu sou a Ellen, PEC de Língua Portuguesa. Olá, eu sou a Sueli, também PEC de Língua Portuguesa, e sejam todos bem-vindos. O nosso tema de hoje é falar sobre a multimodalidade da linguagem. Aqui, nós temos uma pequena reflexão, né? Queremos que vocês observem a imagem e falem sobre ela. Pode passar? Bom, aqui nós queremos que vocês observem a imagem, rapidamente façam uma breve descrição do que a imagem representa para você. Com isso, a gente vai dar 5 segundos. Aqui, nós já temos a imagem completa, então faremos a leitura, né? São 3 pessoas que estão pensando algo em relação à imagem, e nós queremos que vocês descrevam para nós se o que vocês pensam é parecido com as concepções dos personagens. Pode passar. E agora, pensando na imagem, nós temos aqui, né, o modo como as pessoas enxergam, né? Então, tem uma citação aqui que fala o seguinte: o modo como se interpreta, quer seja um texto, uma palavra ou um acontecimento, depende de inúmeras condições. Ou seja, ela vai depender dos conhecimentos sociais que aí adquirimos ao longo do tempo, né? Então, a Koch e o Elias, eles falam assim em relação a isso, que a atividade de leitura e produção de sentido, ela coloca em ação as várias estratégias sociocognitivas, ou seja, né, tudo que nós adquirimos aí ao longo dos anos. E ao lado, nós temos um iceberg, que nós temos que pensar que esse iceberg somos nós, ele nos representa, e nós somos assim, igual um iceberg. Nós acumulamos várias informações a depender do contexto de vida. Então, ao longo, né, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, a gente vai acumulando experiências. Então, quando nós vamos formular um pensamento em relação a alguma coisa, nós carregamos diversas coisas, diversas bagagens com a gente. Então, desde identidade, valores, construções sociais, discursos, crenças, atitudes, família, religião, enfim, nós carregamos tudo isso, né? Esse acúmulo de informações. E isso reflete na nossa prática da linguagem. Pode passar. Agora, nós vamos para os objetivos de hoje, né, que é discutir o tema multiletramentos e semiótica, refletir acerca da importância da leitura e interpretação, compreender o contexto sociocultural para promover ambientes de aprendizagem, boas práticas com a professora Érica, né, da UE João Sussumo Irata. Pode passar? E agora, né, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a semiótica, né? A semiótica, ela surgiu lá no século XX, né? Ela tem suas raízes na Grécia, tá? A etimologia é sêmio, né, que quer dizer signo, portanto, semiótica é a ciência dos signos, né? E deixo aí um comentário com a minha colega. E aí, nós pedimos muita atenção, tá? Muita atenção mesmo, porque os signos não são os signos dos cavaleiros dos zodíacos, não é para saber qual cavaleiro de ouro você é, e não é também da astrologia, tá? E sim os signos de todas as linguagens, e acima nós temos indicação de um livro que nós usamos aí como referência para poder produzir essa formação para vocês, que é o que é semiótica. Pode passar.
Agora nós temos aqui, né, os precursores, tá? Temos o Ferdinand de Saussure e o Charles Sanders Peirce, né? O Ferdinand, ele nasceu em 1857 em Genebra, estudou física e química e teve aí diversos trabalhos, né, que colaboraram aí com os estudos em suas descobertas, né? Ele percebeu que a linguagem ela é um sistema de signo, né? E daí ele deu esse nome, né, de semiologia. Para Saussure, o signo ele é classificado como significante e significado. Significante, que é, né, quando você idealiza o objeto, e significado, que quer dizer que é o conceito. Então, por exemplo, se eu falo gato, eu vou ter a representação desse signo mental, e o significado é o conceito de gato, né? É o que o gato representa, são as características, tá? Já para o Peirce, né? O Peirce, ele também ele estudou sobre a semiótica, tá? Ele nasceu em 1839, tá? E para ele também foi um filósofo, e para ele o signo ele é uma relação de triagem, ou seja, o signo ele significa tudo. Então, na concepção, a relação dele é o signo, que quer dizer o significado, aí você tem a projeção mental desse signo, o que ele representa, e a terceira parte, que é a interpretação. Tá? Então, para Saussure é uma relação binária e para o Peirce é uma relação triade. Pode passar. Bom, aqui nós temos a ideia de significante e significado. Então, nós temos um significante para 10 significados. Tá? Então, nós escolhemos a palavra manga, que para cada situação, ela vai ter um significado diferente. Só que, tirando ela da frase, deixando a palavra manga sozinha, ela se torna algo isolada, e aí nós podemos falar que ela é hermética, né, que é quando é fechado, lacrado, isolado, tá? E quando essa palavra é colocada dentro de um contexto, quando ela é colocada dentro de uma frase, dentro de uma oração, dentro de um período, ela ganha vida, né? Uma vez que agora ela tem mais que um significado dependendo do contexto que ela é inserido. Então, o primeiro exemplo, fui à feira comprar manga, que se remete à fruta. Ele conseguiu rasgar a manga da camisa, que se refere à blusa, né, a manga da blusa. André, manga dos amigos, e aí não representa nem a manga da blusa e nem a manga fruta, e sim porque ele pratica bullying com os amigos, ele dá risada dos amigos, ele xinga os amigos. Tá? Então, assim, a palavra inserida dentro de um contexto, ela ganha vida, né? E aí ela pode significar mais que um significado. Parece redundante, mas é isso. Pode passar. Então, o que é o multiletramento, né? O multiletramento, ele é as várias modalidades textuais, né, que interagem com as novas tecnologias. Esse aí é o conceito de multiletramento. Ao lado, ainda nesse slide, nós temos uma imagem onde nós temos, né, um grupo de jovens, digamos assim, que cada um está fazendo uma determinada coisa para poder chegar em um mesmo objetivo. Então, primeiro nós temos o primeiro personagem, né, que tá gravando um experimento científico. Então, ele está utilizando vários recursos para isso, para poder gravar esse experimento. Ele grava isso e passa essa gravação para o personagem ao lado, que está editando esse vídeo, e aí ele está colocando animação, legenda, ele está colocando música, ele está fazendo recorte se precisar, e aí eu costumo dizer que ele é a nossa PEC da Linda de tecnologia que está nesse momento por trás aí nos bastidores. E por último, nós temos as pessoas que pegam esse vídeo já editado para poder publicar
nas plataformas digitais para poder ganhar engajamento, ganhar visualização e, quem sabe, ganhar também um dinheiro, um recurso financeiro. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que cada um está produzindo uma determinada forma, de uma determinada modalidade, para alcançar um resultado no geral. Então, cada um faz uma coisa. Né? Então, nós, nesse momento, também estamos fazendo isso. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando sobre isso, tem um monte de papel ao redor, um monte de livro, e tem gente por trás dessa gravação, né? Então, cada um fazendo algo pelo mesmo objetivo para chegar aí a um resultado, né, final. E aí, em cima da tela, nós temos uma indicação de leitura, que é também um dos livros que nós utilizamos como referência, que são os multiletramentos da escola. Pode passar. Bom, e dando continuidade, né, no que eu estava dizendo, aqui nós trouxemos para vocês vários exemplos, vários modos de como é essa diversidade cultural da linguagem. E aqui nós temos YouTube, TikTok, o próprio GIF, que nós mandamos ali nas mensagens de WhatsApp. E nós colocamos esse GIF também nas nossas aulas, né? Quando nós estamos produzindo um slide, a gente vai lá, coloca o GIF, coloca o meme, sabe? Para dar uma quebrada no gelo. Tem os emojis, né? Os emojis e as figurinhas que nas nossas conversas falam mais que 1000 palavras, tá? Então, são as formas de se comunicar, né? As diversas formas de linguagem que nós temos. Nós temos o gráfico, o infográfico, o Instagram, o Facebook, que não está aqui, as animações, os filmes, as séries, né? Então, tudo isso é só uma amostra, é só um pouquinho dos múltiplos modos de expressão que nós temos aí no nosso dia a dia. Pode passar. E agora vamos ver na prática como que funciona esse multiletramento na escola. Aqui nós temos uma atividade do Aprender Sempre, né? A habilidade de perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários. Tá? Essa atividade é uma atividade da primeira série do ensino médio, e aqui nós temos bem claro, né, a leitura verbal e não verbal, e como colocar, né, em prática esses conhecimentos desenvolvidos dentro de sala de aula. Pode passar? E agora, né, eu vou falar para vocês de como surgiu o multiletramento. Ele surgiu através de um manifesto, né, em 1996, através de uma discussão de um grupo de jovens em Londres, que eles sentiram a necessidade da escola tomar para si os novos letramentos emergentes na sociedade contemporânea. Então, a partir dos conflitos, né, que geravam lá nos bairros onde eles habitavam, eles perceberam que se esses conflitos fossem trabalhados na escola, de repente poderia ir amenizar ou até sanar essa situação. Então, foi a partir desse momento, né, dessa discussão, e aí eles criaram um manifesto intitulado, né, Uma Pedagogia dos Multiletramentos, para trabalhar esse conteúdo em sala de aula. Pode passar. E é interessante pensar o que o currículo tem a ver com isso, né? Como que esse processo de multiletramento está dentro do currículo paulista. E aí ele vai dizer para nós, ele vai dizer para nós que é compromisso de todas as áreas esse trabalho do multiletramento. Então, todas as áreas do conhecimento, ela precisa desenvolver esse conceito de multiletramento no estudante. Até porque a ideia, né, de trabalhar isso, não só isso, mas isso também, é desenvolver um cidadão que seja capaz de compreender aí diversos tipos de linguagem e analisar diferentes gêneros, né, e ter uma crítica em relação a isso. Né? Então, quando que eu posso utilizar essa linguagem e quando que eu não posso? E a língua portuguesa ela não é suficiente, então nós precisamos das outras áreas também para isso.
né? Então, todas as áreas vão trabalhar um pouquinho, e mesmo, às vezes, as outras áreas nem pensam que estão trabalhando multiletramento, mas estão, né? Mas estão trabalhando, e isso acontece muito, tá? Pode passar. Bom, e aí, pensando na prática disso, ainda naquele livro anterior que nós citamos, né, nós pegamos um pedacinho do livro para poder explicar como funciona isso na prática, né? Qual é o passo a passo disso. Tá? Então, primeiro a gente tem o usuário funcional, né? Então, o usuário funcional é aquele que ele aprendeu sobre o assunto, lendo, estudando à distância, presencial, né? Seja lá como for, ele aprendeu aquilo e ele sabe operar. É igual um manual de instrução. Então, você não sabia jogar determinado jogo, você leu o manual, agora você sabe operar, tá? Ou você fez a montagem de um objeto, tá? Então, isso é um usuário funcional. Depois dessa fase, ele passa para o criador de sentidos, que é quando ele entende, ele compreende que as tecnologias elas mudam ao longo do tempo, e ele precisa se atualizar. É a questão das lousas. É claro que tem a questão da preferência, mas a gente tem lá as lousas com giz e as lousas que são brancas, as lousas digitais. Então, ela vai mudando aí ao longo do tempo, tá? É questão de preferência, mas eu preciso compreender que as coisas elas mudam para poder facilitar também o meu trabalho. Depois, ele vai se transformar num analista crítico, porque ele precisa entender as coisas que não são ditas, as coisas que são implícitas. E eu me lembro que tem essa habilidade, né, ali, já nos anos finais, acho que é do 6º ano, se eu não me engano, que fala que ele precisa conseguir entender quais são os sentidos explícitos do texto. E aí, depois, ele precisa entender quais são os sentidos implícitos, né? O que não está sendo dito ali, o que eu não estou vendo, mas que está sendo dito, sim, de maneira escondida e de forma implícita. É mais ou menos aí prestar atenção naquilo que eu não digo, né? Como nós falamos para os nossos filhos e para os nossos companheiros ou companheiras. E aí, por último, ele se torna transformador, porque ele pega aquilo que ele foi aprendido, aquilo que ele aprendeu, e ele utiliza de novos modos, ele faz de uma outra forma, né? Ele não precisa reproduzir daquela maneira que ele aprendeu, mas ele aprendeu e ele vai reproduzir de um novo modo, com uma nova técnica, tá? Então, aí ele se torna um ser transformador. Tá? É igual a questão da educação, né? Nós vamos sempre nos atualizando. Pode passar. Bom, agora nós estamos nessa tela linda, né? Onde eu vou chamar a nossa convidada, que é a professora Érica, da Escola João Sussumirata, que fez esse trabalho maravilhoso que se chama Pizza Literária. Érica, seja bem-vinda à nossa PPC. E explica pra gente como foi esse trabalho. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, a Pizza Literária a gente desenvolveu aqui na escola como uma atividade do nosso projeto do centenário de comemoração, né, da Semana de Arte Moderna. Então, a gente precisava pensar numa atividade que atendesse os 8º e 9º anos de uma forma criativa, mais lúdica, para mobilizá-los, né, na construção desse conhecimento. E aí eu tive contato, né, com uma replicabilidade desse projeto, Pizza Literária, e aí eu fiz uma adaptação para o nosso projeto. Foi bem bacana, os alunos gostaram bastante. Pode passar a tela, por favor. Eu vou contar um pouquinho agora como a gente construiu, né, essa ideia e como ela foi aplicada. Nós fizemos um quiz, mas antes disso a gente contextualizou, né, historicamente, socialmente, politicamente, o período para os alunos. E aí a gente pensou nesse quiz justamente para que eles testassem, né, esse novo conhecimento e também para a gente perceber se eles estavam se situando ali no contexto da Semana de Arte Moderna. Pode passar, por favor.
E aí o objetivo dessa atividade era motivar o gosto pela leitura, né, com base na exploração da vida dos autores desse período da Semana de Arte Moderna. Pode passar, por favor. E aí, como que esse trabalho ele se desenvolveu, né? A gente buscou fazer com que os alunos tivessem uma representação artística a partir das fatias da pizza, né? Cada fatia, ela correspondeu a um aspecto a ser trabalhado nos poemas que nós selecionamos previamente, né? Nós, professores. A representação, ela deveria ocorrer de acordo com cada poema. O leitor, ele deveria se sentir capaz de fazer uma associação da pizza literária com o poema selecionado anteriormente, né? Pode passar. E aí a gente apresentou esses poemas que a gente selecionou para os alunos, nós dividimos, organizamos os alunos em grupos, cada grupo ficou responsável por um poema, esses poemas eram do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, pode passar, por favor. Do Manuel Bandeira também, pode passar, por favor. Antes desse projeto, da introdução desse projeto, nós trabalhamos, tanto nos oitavos como nos novos anos, o conceito de intertextualidade. Isso foi importante porque a ideia final, o produto final desse projeto era fazer uma releitura, uma reescrita dos poemas que a gente selecionou e sorteou para cada grupo. Pode passar, por favor. Fizemos também uma ficha de leitura, para que eles conseguissem ali se familiarizar, entender o contexto de cada poema. Cada grupo ficou responsável por responder essa ficha de leitura a partir dos seus textos. Pode passar, por favor. E aí, a partir disso, cada professor, ali nos oitavos e nos novos anos, ofereceu um material de pesquisa, que era a biografia do autor, o contexto, novamente, histórico, político e social. A gente pediu para que eles grifassem as palavras-chave, as informações mais relevantes, e fazer um resumo de todo esse material. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, desse trabalho que também foi desenvolvido em outras PEIs, né, para que os alunos se sentissem aí mobilizados, né, para fazer também. E aí foi bem bacana, porque foi um momento que a gente conseguiu despertar o interesse, efetivamente, dos alunos, tanto pelo tema, Centenário de Semana de Arte Moderna, como também para desenvolver o produto final, que era a pizza literária. Pode passar, por favor. E aí a gente teve o cuidado também de colocar para eles a finalidade de cada fatia, o que eles deveriam desenvolver do poema em cada fatia da pizza, né? Então, o pedaço 1, por exemplo, a gente pediu para que eles registrassem ali um poeta declamando, uma imagem. O segundo pedaço seria a biografia do autor, tudo isso de forma bem resumida, né? Pedaço 3, a estrutura interna do poema, e aí foi o momento que a gente conseguiu trabalhar com eles a linguagem, uma palavra-chave, a opinião do autor. No pedaço 4, a gente trabalhou com eles a estrutura externa do poema, o número de estrofes, o número de versos, né? Já no pedaço 5, o poema e você. Então, ali a gente pediu para que eles manifestassem o sentimento que eles tiveram a partir do momento que eles tiveram contato com esses poemas. No pedaço 6, a gente introduziu, então, a questão da intertextualidade, porque foi quando eles começaram a fazer esse processo de releitura e de reescrita, né, dos poemas que eles estavam responsáveis por analisar e também por reescrever. O pedaço 7 era a releitura já pronta, o pedaço 8, a interpretação de uma das frases mais conhecidas do Mário de Andrade, e, por fim, no centro da pizza, o texto original, para que eles pudessem ter como referência, né? Pode passar, por favor. Aqui é mais uma vez a exposição, para que eles percebessem como esse produto final poderia ocorrer, poderia ficar, né? Pode passar, por favor. E aí a gente finalizou o projeto desta forma, né, com uma exposição das pizzas literárias, e também os alunos trouxeram pizza de casa e puderam aí fazer uma atividade em sala de aula compartilhando o que tinham aprendido e também um momento mais descontraído, né. Acho que é importante também deixar claro que esse projeto ele ocorreu em 2 dias, né,
foi com o envolvimento de vários professores da escola, né, da coordenação, enfim, da comunidade escolar como um todo, e a gente conseguiu aí um resultado bem interessante. Foi bem uma experiência muito bacana para a escola e para os alunos também. É isso. E aí, né, nós vemos aí o trabalho maravilhoso da Érica, né, brilhou, parabéns, Érica, pelo seu trabalho, tá, foi lindo. Érica, que riqueza no seu trabalho. Eu quero agradecer à escola por ter disponibilizado esse momento, por ter te liberado, né, para poder fazer essa gravação. A gente sabe que não é fácil, né, mexer na organização assim, mas eu sei que todo mundo se engajou aí para que você conseguisse apresentar, tá? E eu quero agradecer principalmente a você por essa riqueza de trabalho, por esse trabalho que potencializa a vida, né, dentro aí do espaço escolar, e obrigada, né, por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Tá? Eu acho que é isso, eu acho que eu não tenho mais o que falar, assim, em relação ao seu trabalho, é só agradecer. Eu quero agradecer o convite, eu quero agradecer também a minha escola, a gestão, a minha coordenadora, a Rosângela, que apoiou a ideia, né, que ofertou aí condições para que tudo isso fosse possível. Agradecer os meus colegas também, que acreditou, enfim, todo mundo acreditou e participou, super incentivou, e a gente sabe que na escola o trabalho coletivo faz a diferença, né? Então, muito obrigada a todos e até a próxima. E agora, né, só fazendo um link aí com tudo que foi falado, principalmente, né, nesse trabalho lindo da Érica, maravilhoso, né? Vou falar um pouquinho sobre o impacto do letramento na vida aí das pessoas, né? O engajamento, né, desse trabalho desenvolvido pela professora Érica. Érica, como foi importante e libertador, porque os alunos puderam aí ter contato com vários tipos de textos, né? Que aí nós estamos falando de multiletramentos, então, e a partir daí, o que eles puderam, né, desenvolver com isso, né? Eles puderam se libertar, né, ser assertivo, ser participativo, ganhar conhecimentos, né, desenvolver aí diversas habilidades em tudo. Então, assim, quando nós falamos de multiletramentos, é isso, né? Você engajar, né, de todas as formas o conhecimento de mundo que você adquire aí ao longo da sua vida. Pode passar. E agora, só para sistematizar o que vimos hoje, né? Nós falamos sobre o momento reflexivo, falamos o que era a semiótica, o multiletramento, né? A proposta, né? Como utilizar o multiletramento, né? Dentro da apostila do Aprender Sempre, e trouxemos aí para vocês as boas práticas da escola aí, né? Sussumirata. E agora, o PEC de Geografia, o Márcio, ele vai falar um pouquinho do cronograma integrado. Boa tarde, bom dia, ou quem sabe até boa noite. É um prazer falar com vocês, professores das escolas jurisdicionadas à Diretoria de Ensino Sul 2. Eu sou o Márcio, sou PEC de Geografia. Para quem não sabe, nas nossas tantas mudanças que tivemos em relação às nomenclaturas, PEC significa professor especialista do currículo. Por isso, de uma disciplina específica, que é a geografia. Então, atuando aqui no núcleo da Diretoria de Ensino Sul 2. Bom, nesse ATPC, que abrange a semana de 8 a 12 de agosto, nós teremos, neste momento, uma fala para que a gente conheça ou relembre um documento extremamente importante, produzido pela Secretaria da Educação e que norteia o trabalho dos coordenadores e de nós, professores, nas unidades escolares. Esse documento é o cronograma integrado.
Então, nós temos na tela a aparência desse cronograma integrado. Nós estamos no 3º bimestre, então ele já existe desde o 1º bimestre, e vocês têm na tela também um QR Code que vocês podem apontar ao celular de vocês e terem acesso diretamente a esse documento. É um documento basicamente bem enxuto, não é longo, e nesse documento, por que é importante a gente conhecer? Por que a minha fala se inicia por este documento? Porque é no cronograma integrado que nós vamos ter uma amarração das ações que estão sendo feitas pela Secretaria da Educação. Que ações são essas? A aplicação do currículo, do nosso currículo paulista, as sequências digitais e as avaliações que nós chamamos de APs. Na próxima tela, nós vamos poder perceber que esse cronograma integrado, ele abrange todos os ciclos, ou seja, as escolas de anos iniciais, as escolas de anos finais e as escolas com ensino médio. Prioritariamente para as disciplinas, para os componentes curriculares de matemática e português, para os anos finais, ciências, e para o ensino médio, física, química e biologia, as chamadas ciências da natureza. Bem, a gente ainda não tem isso, vocês já podem se questionar, poxa, e as ciências humanas, onde elas estão? Existe uma promessa de que a gente tenha essas habilidades, esse cronograma integrado, esse trabalho também voltado para as ciências humanas, mas por enquanto, de fato, ele ainda não ocorreu por parte da Secretaria da Educação. Bom, vamos entender o documento? A gente fez um recorte só das tabelas, porque se vocês quiserem entrar em contato, e devem entrar em contato com o documento como um todo, vocês vão ler outros detalhes, mas o principal a gente trouxe para esse ATPC. Então, nós temos aí na tela os anos iniciais do ensino fundamental, língua portuguesa e matemática. Então, uma tela para este segmento. Então, o que essa tela mostra para nós? Olha lá, a nossa semana de 8 a 12 de agosto. Qual que é a formação? Quer dizer, o que o professor pode trabalhar em língua portuguesa, o que ele pode trabalhar em matemática e que depois, lá no final do bimestre, lá no dia 19 de setembro, na semana de 19 a 23 de setembro, a AP vai cobrar dos nossos alunos. Então, conhecer o cronograma integrado digamos assim, andar pelas ações da secretaria que estão associadas. Então, eu tenho semana a semana, a sequência didática que o professor deve trabalhar em língua portuguesa e matemática. Então, estou dando o exemplo dos anos iniciais, mas depois eu ponho as outras telas também, dos anos finais e do ensino médio. Então, vejam lá, como eu falei, então eu tenho um trabalho na semana de 8 a 12, na sequência didática, por exemplo, de língua portuguesa, sequência didática 10. E a sequência didática 2, do volume 2 de matemática. Bom, esse trabalho que vai ser desenvolvido ao longo do bimestre vai subsidiar outras duas ações, como eu já falei. A primeira ação é a sequência didática. Gente, o que é a sequência didática? Eu vou falar de uma forma muito simples. Lembra quando a gente estudava e nos livros tinha os exercícios de fixação? A sequência didática nada mais é do que isso. Só que agora de uma forma digital. Então, a gente vai ter a sequência didática. Depois que o professor trabalha a sequência didática, nós vamos ter o exercício de fixação. Qual que é o exercício de fixação? É as sequências digitais, que nós chamamos de SD. Então, as SDs,
ou sequências digitais, é o momento de constituição para que os alunos possam fixar, se apropriar ainda mais das sequências didáticas trabalhadas ao longo do bimestre. Por sua vez, a sequência digital, ela faz essa fixação dessas habilidades e prepara o aluno para a AP em seguida. Então, conhecer o cronograma, aplicar o cronograma, é mais uma ferramenta nas mãos dos professores e dos coordenadores pedagógicos para que os nossos alunos tenham um sucesso ao responderem às questões relativas à AP. Na próxima tela, nós vamos ver a mesma estrutura, só que agora para os anos finais do ensino fundamental, separado apenas por língua portuguesa. Então, vejam, nos anos iniciais, português e matemática estão ali alinhados na mesma tabelinha. A partir de agora, o cronograma, ele separa. Então, ele faz uma tabela para a língua portuguesa e na próxima tela nós vamos ver uma tabela para os anos finais do ensino fundamental de matemática, na mesma linha de raciocínio, pessoal. Então, olha lá, na semana de 8 a 12 de agosto, que é a semana do nosso ATPC, o professor de matemática, nos anos finais do ensino fundamental, deve trabalhar a sequência de atividades 2 do volume 2, a parte 2. Aplicação com os estudantes, sequência de atividades 2, volume 2. Isso nos ajuda para que a gente não escute dos nossos alunos que aquilo que o professor trabalhou não é a mesma coisa que está sendo cobrada ou avaliada na AP. A gente escuta muito isso, né? Os alunos falam assim, professor, eu acho que eu fui bem, mas eu não sabia, eu não sabia de nada daquilo que estava na prova. A gente sabe que muitas vezes existe um descompasso entre aquilo que se ensina para o aluno e aquilo que vai ser avaliado. Então, o cronograma integrado, ele tem este objetivo. Ele é produzido pela EFAP, ele está no site da EFAP, além de vocês terem ele no início da nossa tela, por meio do QR Code, e ele tenta minimizar esse inconveniente, alinhar, falar a mesma língua, colocar um fio condutor de trabalho entre aquilo que os professores estão ensinando e aquilo que a AP vai cobrar. Agora, a gente tem um dado. Os professores não se apropriam deste cronograma. Muitos não conhecem. Então, estou finalizando a minha fala, agora olhando para o ensino médio, língua portuguesa, mesmo cronograma. Vejam que também nós temos aí algumas datas, algumas lembranças, como, por exemplo, o momento que já é previsto no nosso calendário, que é a semana de estudos intensivos, né? Então, ela está colocada no cronograma. Existem antes, nas semanas anteriores, sequências didáticas, sequências de atividades que, depois de trabalhadas, vão subsidiar os alunos na sequência digital. E que a fixação dessas habilidades vai, por meio da sequência digital, ser um preparativo para a AP. Bom, na próxima tela, novamente, o ensino médio e matemática, mesma situação, com alguns lembretes de datas, né? E na próxima tela ainda, aí sim aquela parte que eu falei das ciências da natureza. Então, nós vamos ter para o 9º ano as ciências, de um modo geral, e para a 3ª série do ensino médio, a biologia, a física e a química. Bem, professores, é isso que eu tinha para colaborar com vocês hoje.
explorem o material, é um material muito simples, intuitivo, separado por datas, por sequências de atividades que vão subsidiar o nosso trabalho para que os nossos alunos estejam mais preparados para sequências digitais e, consequentemente, para a AP. Afinal de contas, a gente quer que eles estejam sempre muito bem. Eu me despeço de vocês e me coloco à inteira disponibilidade para tirar dúvidas, para que vocês possam me procurar e para que vocês tenham outras dúvidas esclarecidas sobre materiais. E, inclusive, para os meus colegas de geografia também, estendendo essa atenção especial, caso vocês tenham dúvidas e queiram compartilhar de soluções e de outras dúvidas ou de boas práticas também do nosso currículo de geografia. Foi um prazer.